Todo ano, anime traz histórias fantásticas para suas audiências, com imagens incríveis em ambientes, mas não nessa lista. Aqui, vamos ver os piores começos do ano passado e aproveitar para fechar a porta nesse ano horrível. Mesmas regras do ano passado, só os primeiros episódios e só os que eu vi contam. Eu quase vi Peter Grill depois de ouvir que era tão ruim, mas já tem 2 semanas de 2021 e eu ainda estou tentando terminar 2020. Então vamos lá. Honestamente gostei das partes da produtora tentando fazer a empresa do pai continuar, mas além disso, temos que ter um mistério ao mesmo tempo, enquanto estão tentando estabelecer um harém para a personagem principal, e os X-Men são parte desse mundo. É ambicioso demais. Se tivessem se focado em 2 dessas coisas, talvez tivesse funcionado melhor. Tem algumas questões de design meio estranhas, um pouco de execução não tão boa, e modelos não muito bons, mas o maior problema é a história ser Slice of Life, que poderia facilmente ser melhor, e terminar num cliffhanger. Parece mais um daqueles animes feito especificamente para dar fanservice para fãs de garotas monstro, mas o fanservice em si não é ruim, ou quase, e a Lamia pelo menos é kawaii. Riki Koi não é fundamentalmente ruim, considerando que estes personagens não são os únicos cientistas e podem os dois só ter muito pouca noção de si mesmos. Mas considerando que temos um sentimento anti-ciência tão grande hoje em dia, eu acho que merece uma menção. Eu adorei o visual, achei que ia ser um dos meus favoritos e a Yami ia ser minha waifu. E aí veio a piada do Sumo, que sugere que estes cientistas não só têm pouquíssima noção fora de suas próprias áreas, eles também não sabem que suas próprias intenções são fatores e nunca jogam no Google para saber se existe pesquisa sobre isso. Então, é bem forçado. Gibiate traz designs tão desinteressantes que o que mais me pareceu bom foi o motorista, só porque os detalhes combinam. A garota é mais vistosa, mas não de uma forma boa, e todos os outros mal são notáveis. É um mundo pós-apocalíptico tão mal pensado que não só ela não teria como manter aquela aparência, em vez de termos zumbis com uma mão de tinta, temos uma única criatura no episódio inteiro, a qual ele já tem como subjugar. Depois, claro, dos guerreiros se mostrarem incapazes contra ela e o general samurai altamente treinado dizer que precisa de uma espada para conseguir lutar. E o motorista sabe onde tem uma, nesse mundo onde eles teriam pego todas as armas que pudessem. Ah, e termina num cliffhanger, só pra piorar. É um pássaro? É um avião? Não, é um comercial. Esse anime tem designs bem fracos. Até Gibiate tem designs mais notáveis, enquanto o auge de design aqui é um rabo de cavalo de lado. O mais notável é uma criatura do futuro que parece uma estátua quebrada com roupa dos anos 80. Tem até um pouco de animação razoável aqui e uma piadinha que funciona. Mas essas são as únicas coisas positivas que eu posso dizer. O resto é tudo tropo. O personagem principal ter uma classe que ele não gosta não é nada novo. Os inimigos não são únicos, mas isto seria só mais um meio isekai se não fosse pelo início e fim do episódio. Depois de um começo de eu sou mau, porque eu prefiro matar goblins aí pro mundo real. Tudo indica que ele não gosta nem um pouco daquele mundo e de como é a sua classe, e então o grupo é atacado e o anime tenta dizer que ele é mau por deixar sua colega pra trás. Numa cidade em que ela está a salvo, para ir enfrentar monstros, e enquanto ela estiver a salvo, o grupo inteiro está a salvo. Este é um isekai que sugere que o gamer é ruim por pensar como um gamer, além de as situações que eles comparam serem diferentes, já que ela está perfeitamente a salvo. E toda a ideia de sobreviver ao outro mundo validar o que ele pretende fazer. Ou seja, este é o anime nicho que não entende o próprio nicho da lista. Não importa como, sempre parece ter um desses. A execução visual aqui é boa, mas nada aqui me foi interessante. É um Battle Royale ocorrendo sem ninguém saber, com pessoas com poderes que lutam uma com a outra para decidir quem continua vivo, mas o jogo aparentemente aceita qualquer um. Então os competidores podem ser bons ou não. E ninguém sabe sobre o jogo, apenas
apesar de ser enviado por um link. Isso não seria conhecido, pelo menos pela estratégia de marketing? Pessoas usam armas que podem ser interessantes, visto o estilete, mas aquela foi a primeira e a mais interessante de todas as armas do episódio. E jogadores ganham poderes, mas você pode entrar sem receber instrução nenhuma. E isso vai ser uma luta interessante de alguma forma. Além dos perdedores morrerem de uma forma incomum, várias pessoas saberem que isso existe, achando que é arte de rua, mas ninguém notou que pessoas estão sumindo, e o nosso personagem principal literalmente só ganha a primeira luta por seu amigo ter se sentido culpado por ele ter entrado no jogo. Honestamente, não fica claro se ele o convidou ou se não pode impedir o jogo de convidá-lo, e a segunda ele ganha por ser o especial. A forma como ele ganha a segunda nem é tão inteligente. Fiz você olhar, é tão básico. Em Hyakuman, pelo menos aquela estratégia é realista o bastante para fazer sentido, enquanto aqui, um aluno tem que saber sobre esse equipamento todo, porque o anime precisa que ele saiba. Este é outro episódio com o dobro do tempo que facilmente poderia ter sido metade. Talvez se a primeira luta não existisse, a segunda ao menos tivesse cativado mais, ou se eu sentisse que o episódio fez qualquer esforço para deixar as coisas interessantes. Hatinante não tem visuais ruins, mas a premissa me é bastante ofensiva. Trata-se de um isekai em que o salaryman em questão acorda como um nobre, mas tem que lidar com o terrível dilema de não ser rico. Ele ainda tem uma casa, uma família, mas ele tem que comer pão velho com sopa. Eu entendo que para alguém mais novo, talvez essa subversão seja uma piada melhor, e talvez a indústria esteja tentando usar isekais melhor com esse tipo de subversão. Entretanto, para alguém que tem a sorte de conseguir sustentar uma família e já passou por problemas financeiros, esse imbecilzinho só parece um privilegiado idiota. Mas se você esperava que ele fosse ter que aprender com isso, magia. Yep. O coitadinho é o especial. Então foi um susto que o episódio quis te dar pra você pensar que seria menos tropo, né? Nope. O personagem principal passa tempo demais fazendo piadas sobre não poder ter magia, e elas perdem toda a graça. Além do que, o começo do episódio é ele adulto fazendo magia, pra estragar qualquer noção de desenvolvimento, e indo pra casa pra 3 garotas, porque precisávamos deixar claro que vai ter um harém antes mesmo de ter uma história. Bem, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Dokyu tem H no nome, é um mas adoraria que você acreditasse que poderia ser mais que isso. É aquele tipo de história que quer falar sobre sexo ser ótimo, mas não tem coragem bastante pra fazer isso? Então estrelas! Nós basicamente temos um personagem que usa sua energia sexual para lutar contra aliens, o que está longe de ser um tropo novo. Aquela paródia de Cavaleiros meio que usa isso. E uma amiga de infância que mudou porque ela é fria com ele, e o amigo se preocupando com ela é ok, mas o anime vai implicar que ela é assim porque teve sua energia sexual sugada por um alien e manteve suas emoções tancadas. O cara chamando a mulher de lésbica por não querer sair com ele em forma de episódio de anime. Olha, existem pessoas assexuais, existem pessoas demissexuais e, mais importante que tudo isso, ninguém deve sexo a ninguém. Mesmo que fosse alguém que te acha atraente e que quer transar com você, a pessoa pode só não querer naquela hora. E do mesmo jeito que Irikei Koi, essa ideia ajuda a normalizar a objetificação feminina. Existe uma diferença imensa entre ter uma fantasia e dizer que toda mulher tem que querer sexo. A única coisa potencialmente interessante para a comédia é que o personagem principal destrói suas roupas para usar energia sexual. Nu em público não é exatamente novo, mas poderia ser interessante. Pena que no fim do episódio, a abertura mostra que eles vão ter uniformes, logo depois de apresentarem mais 3 garotas que são parte da organização, dizerem que todos têm que morar junto, implicando o harém bem diretamente, e fazendo a garota ficar com ciúmes por ele viver com 3 garotas. Aliás, eles disseram que não tinha mais ninguém na organização mais cedo. Então, ou só rapazes podem usar energia sexual, o que é improvável, já que ela ajuda a derrotar o monstro da semana, ou eles simplesmente esqueceram o que disseram. Sim, é só mais um anime de harém que acha que é mais inteligente do que é. Plunderer é um
ótimo exemplo de uma premissa desperdiçada. Neste mundo, pessoas têm um número que aumenta ou diminui conforme elas façam algo bem ou mal. E pessoas não podem recusar ordens de outros com números maiores. Embora não tenha ficado claro se isso é sociológico ou outra regra dos espíritos flup-flupianos que te levam para conhecer os Ogdru Rajad se seu número chegar a 0, nesse começo que recebe bem mais atenção que o resto do episódio. Imagine só. I don't know. Uma pessoa poderia ser influente sendo uma chefe ou alguém que anda muito, alguém que carrega coisas. Qualquer trabalho ou capacidade pode ser reconhecido e a hierarquia social seria totalmente diferente. Com certeza pessoas vão tentar subverter esse sistema, então poderia haver um sistema inteiro de apostas ou algo assim, em que pessoas usam seus números. Este personagem poderia ter esse número por ter estado em uma situação terrível em que teve que diminuir seu número abaixo de 0. Poderia ser por um vício, por exemplo, mas no instante que você souber quem ele é, você já sabe qual é o clichê. E sabe o que é pior? O episódio se foca nessa personagem que está procurando o herói lendário. Aparece um militar dizendo que é o herói lendário, usando uma estrela branca, que seria a marca dele, e não tem a menor chance de alguém ter achado que ele seria o herói no instante que ele a levou. Ele tenta abusar dela como herói lendário, ela consegue sair disso, ele abusa da ingenuidade dela para tirar a contagem, e diz que vai tirar a última lembrança que ela tem da mãe dela, um ballot de 10 mil pontos. Seja lá o que isso for. Sei lá, de repente a mãe dela matou um chefe antes de morrer. E sim, várias implicações que ele ia abusar sexualmente. E aquele personagem é um pervertido que tentou abusar dela 2 vezes enquanto pedindo por dinheiro e comida, literalmente pondo as mãos nela. Já é ruim que o anime trata isso como uma piada, mas ele é o herói lendário. Tipo, eu gosto dos 7 pecados capitais. E é bem irreal que a Elizabeth não se importa, mas ao menos a possível vítima não parece se importar. Eu posso desligar meu cérebro um pouco porque ele não está literalmente fazendo isso com todo mundo e ela diz que quer estar junto dele. Não é real, mas não é um ataque. Aqui ela claramente não quer que isso aconteça. Além disso, quando você sabe que o número de pessoas que ele matou é o que ele tem na espada, você imediatamente sabe que o anime vai jogar que os quase 1000 são pessoas que ele não matou. Pra dizer que o cara que é chefe diz ter usado o dinheiro dela pra si, que bota as mãos em mulheres sem permissão e claramente não se importa com os outros que ele abusa, na verdade é uma boa pessoa, porque ele é forte, mas ele perdoou pessoas mesmo assim. Eu não sou anti-exército. Eu sei que às vezes nós precisamos nos defender porque outras pessoas são estúpidas. Não é xenofobia querer exigir que outras nações tratem seu povo com dignidade e respeito. Mas eu não sou burro. Eu vivo em um país que passou por uma ditadura militar e eu, que faço 40 anos em maio, sou mais velho que a democracia. Eu sou anti-militarização porque nesta mesma cidade nós facilmente vemos polícia militar envolvida em assassinatos e abuso de autoridade, especialmente em áreas abandonadas pelo governo. E nesse exato momento, o presidente parece estar tentando aumentar sua chance de dar um golpe de estado controlando a Polícia Federal. Eu não preciso de uma desculpa para acreditar que um guerreiro teve de matar em uma guerra e mesmo assim ele pode ser uma boa pessoa fora dela. Eu preciso ouvir um soldado falando como as vidas que ele protegeu são importantes para ele, ou o quanto ele gostaria de não ter tido de fazer o que fez. O comportamento desse completo imbecil é indefensável. E eu não quero saber quão forte ou quão misericordioso ele pode ser. Ele é um babaca. Eu antes acharia que ele achou a espada quando o herói lendário morreu por pura sorte e usa isso até hoje para poder baixar aquele número ainda mais, abusando de mulheres. E isso tudo é só a história. Eu perdi as contas de quantas vezes eles quebraram a chefe, que começa com peitos grandes e termina com minhas costas, passando por deve ser uma daquelas próteses para ser tão bidimensional. E esse anime acha que uma pessoa pode facilmente usar uma espada para cortar um sofá encostado na parede e que o sofá teleporta pra frente dele e enche o quarto com pó em vez de lã ou algo assim. Em que mundo esse bicho de pelúcia, que prova que eles sabem desenhar lã ou algo assim, seria um bom design? Não é só estúpido como a máscara dele, eles têm que fazer o estúpido babá pra ser nojento também. E esses são os problemas visuais maiores. Eu não acho que tenha tido um personagem aqui que não tenha parecido quebrado de alguma forma.
Talvez esse cara passando, que mal ficou em cena? E aí está, 8 de janeiro, o pior primeiro episódio de anime de 2020 ia ao ar, sem saber que seria uma perfeita representação para o ano. Ao menos eu posso dizer, enquanto termina isso, que a vacinação no Brasil está começando. Tem como melhorar daqui pra frente. Só não se deixe enganar de novo por charlatões, como o que ouviu o glorioso anúncio e quis fingir que tinha alguma coisa a ver com ele. Menos de uma semana depois do Ministério da Saúde dizer que era inadmissível não usar cloroquina em Manaus. Precisamos ser mais inteligentes. A história existe para ser conhecida e se aprender com ela. Por favor, aprenda com os horrores daqui mesmo ou o que acabou de acontecer no Zewa. E não deixe alguém investigado por associação com milícia no comando da Polícia Federal. Outra regra dos espíritos flupflupianos. Isso é difícil de falar, cara.